Oi, pessoal. A aula de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial, mais precisamente sobre os anos de 1914 a 1917. Já dá uma olhada na primeira fase da guerra, que é conhecida como a chamada de anos de impasse militar, de 14 a 16, e vamos falar sobre as mudanças que ocorreram na guerra em 1917. Ok? Isso aí. Nessa aula vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial em seu aspecto militar. Mais precisamente, vamos falar do período de 14 a 17. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, como você sabe. Só que nessa aula eu vou falar da guerra até 1917 e na próxima aula eu falo do período de 1918, do ano final. Ok? De fato, pessoal, a gente pode dividir a história da Primeira Guerra Mundial em três grandes fases. De 1914 a 1916, nós temos a primeira fase, marcada pelo impasse militar entre as potências que se enfrentaram. A segunda fase é o ano de 1917, um ano marcado por mudanças, na verdade, duas grandes mudanças, como a gente vai ver. E a terceira fase, o ano de 1918, que é considerado o ano da decisão, é o ano que encerrou a guerra. É bom lembrar as alianças militares que se formaram durante a guerra. Elas são diferentes, não são exatamente as mesmas alianças que existiam antes da guerra. Ocorreu uma alteração ou ocorreram alterações. Antes da guerra eram duas alianças militares. A Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, composta pela Grã-Bretanha, França e Rússia. Quando a guerra estourou, essas alianças foram sendo alteradas. Por exemplo, a Tríplice Aliança desapareceu. A Itália ficou neutra no primeiro ano da guerra, só entrou na guerra em 1915 e entrou na guerra contra as suas antigas aliadas, contra a Alemanha e contra a Áustria-Hungria. Já a Tríplice Entente, ela continua existindo até 1917, mas outras nações, outras potências, outros países acabaram se aliando à Grã-Bretanha, à França e à Rússia no transcorrer do conflito. Então, na prática, a gente pode identificar duas alianças militares. Primeiro, as potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Turco-Otomano, a Bulgária também entrou nessa aliança, e os aliados ou entente, que era a antiga Tríplice Entente, o Reino Unido, Grã-Bretanha, França e Rússia, mais o Japão, que já entrou na guerra em 1914, do lado aí da Entente. A Itália, como eu falei, entrou na guerra em 1915, contra a Alemanha, contra a Áustria-Hungria. E os Estados Unidos, que entraram na guerra só em 1917. O Brasil também entra na guerra em 17. Aqui eu coloquei só as principais potências. Aqui entre os aliados vai ter também a Sérvia, a Romênia, a Bélgica, Portugal entra na guerra também, a Grécia entrou na guerra também. Aqui eu só coloquei as principais potências. Então aqui nesse mapa fica mais claro. Lá vocês têm em abóbora, as potências centrais, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a Bulgária. Em verde claro, os aliados, a Entente, não só a antiga Tríplice Entente, mas outros países como Portugal, Itália, a Sérvia, a Romênia, a Grécia. Em rosa vocês têm os países neutros na Primeira Guerra Mundial. Espanha, Bélgica, Suíça... Bélgica não. Espanha, Holanda. A Bélgica não, a Bélgica entra na guerra. Espanha, Holanda, Suíça, Noruega, Suécia, Albânia. A Primeira Guerra Mundial também ficou famosa pelos avanços na tecnologia militar. Antigos armamentos, alguns não tão antigos assim, que foram criados na Belle Époque, foram aperfeiçoados e novas armas foram criadas durante a guerra. O avião de combate, por exemplo, ele já existia antes da Primeira Guerra Mundial, uma forma muito primitiva, simples, ele é aperfeiçoado na Primeira Guerra Mundial. O submarino também ele é aperfeiçoado na Primeira Guerra, o tanque de guerra ele aparece na Primeira Guerra Mundial, o gás venenoso, por exemplo, o gás mostarda também, ele é desenvolvido na Primeira Guerra. Pois bem, esses anos de impasse, de 14 a 16, nesse período, nessa fase inicial, os Estados Unidos ficaram neutros, não entraram na guerra. O presidente na época era o presidente Woodrow Wilson, do Partido Democrata, ele seguia, pelo menos no primeiro momento ele seguiu a linha
tradicional da política externa americana, que era uma política de isolacionismo em relação aos assuntos da Europa. Quer dizer, não envolver os Estados Unidos nos assuntos europeus. Então ele permanece naquela neutralidade. Porém, na prática, os Estados Unidos foram fortalecendo seus laços com a Grã-Bretanha e com a França já nessa fase inicial da guerra, em razão da tradição liberal que ligava Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, dos laços culturais, sobretudo entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, e das ligações comerciais. Né? Durante a guerra, Grã-Bretanha bloqueou, não só um bloqueio naval contra a Alemanha depois acabou retalhando, como a gente vai ver, mas lança um bloqueio naval contra a Alemanha e praticamente os contatos entre Estados Unidos e Alemanha cessaram. Os contatos comerciais era muito difícil, né? Mas o comércio entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, apesar das dificuldades, ele continuou, ele cresceu, inclusive. Né? Os americanos fornecendo muita matéria-prima, né, para os aliados. Isso já antes deles entrarem na guerra. Então, naturalmente, eles foram se aproximando, né, desse bloco da Entente. Duas frentes de combate se destacaram na Primeira Guerra Mundial e vão marcar todo o período, até o final. A frente ocidental, quer dizer, na Europa Ocidental, no oeste da Europa. A Europa foi o grande centro da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi travada também no Oriente Médio, ela foi travada nas colônias, na África, foi travada no Extremo Oriente, mas o grande centro foi a Europa. E na Europa, então, a gente vai ter duas grandes frentes de combate. A frente ocidental, que era a Bélgica e o noroeste da França. Os dois territórios ficaram sob ocupação alemã. A Bélgica, quase que todo o território belga ficou sob ocupação alemã. Só uma parte bem pequenininha da Bélgica, né, os alemães não conseguiram ocupar. E boa parte do noroeste da França também fica sob ocupação alemã. Foi nessa área que surgiu, nessa região que surgiu a famosa guerra de trincheiras, a tal guerra de posição. Os alemães avançaram, conquistaram, né, grande parte da Bélgica e do noroeste da França, mas não conseguiram avançar, né, e tomar Paris, a capital francesa. A famosa Batalha do Marne, já no início da guerra, em setembro de 14, o exército alemão foi contido pelo exército francês e pelo exército britânico, enviado à França para ajudar os franceses na guerra contra os alemães. Com isso, os alemães ocuparam essa parte da França e a maior parte da Bélgica, estabeleceram uma linha defensiva para não serem expulsos de lá. E os aliados construíram em frente aos alemães as famosas trincheiras, né? Quer dizer, tinha a trincheira alemã e tinha agora as trincheiras aliadas para tentar evitar que os alemães ocupassem ou avançassem ainda mais sobre o território francês. Então essa área aqui foi marcada pelas trincheiras, pela guerra de posição. Já a frente oriental foi a parte da guerra centrada na Rússia, né? Os russos tinham vantagens, conseguiram vencer de uma forma geral as batalhas contra a Áustria-Hungria. Mas, apesar de bem no iniciozinho terem avançado um pouquinho sobre a Alemanha, os russos foram logo rechaçados do território alemão e os alemães foram avançando sobre os territórios do Império Russo. Então, no caso da frente oriental, o que a gente vai ter é um avanço lento, gradual, mas sistemático da Alemanha sobre o Império Russo, enquanto que na frente ocidental, a tal linha de trincheiras, né, que foi estabelecida. Aqui, ó, nesse mapa, dá para vocês verem melhor a situação no final de 1916. Vejam ali no caso da França, no noroeste da França, a parte ocupada pelos alemães. Vocês reparem, praticamente toda a Bélgica foi ocupada pela Alemanha também. Tem uma parte bem pequenininha belga que não foi ocupada pelos alemães, e ali a parte do Império Russo, né, que os alemães ocuparam. Okay? Aqui uma imagem das trincheiras inglesas, né, bem retratadas nesse filme recentemente feito aí, concorreu ao Oscar, né, o 1917, um filmaço por sinal, vale muito a pena vocês assistirem, né, retrata muito bem esse drama, essa vida na trincheira, no caso na trincheira britânica. Tem um outro filme, esse de 1931, 32, né, Nada de Novo no Front, né, e mostra as trincheiras alemãs, é um filmaço, né, também sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse filme, inclusive, foi proibido, né, pelo Hitler, Sem Novidade no Front, que é o nome do filme, né, porque ele tem uma mensagem pacifista, mas ele é centrado nas trincheiras alemãs. E tem aquele filme do Stanley Kubrick, em inglês é What Price Glory, Glória Feita de Sangue, em português, que mostra as trincheiras francesas. Né? Glória Feita de Sangue, trincheiras francesas, Nada de Novo no Front, ou Sem Novidade no Front, as trincheiras alemãs, e em 1917, as trincheiras britânicas. Os três filmes
Vale muito a pena assistir. Aqui também mostra a trincheira alemã, né, os alemães preparando para lançar um ataque, aí estão, ou melhor, se defender possivelmente de um ataque, né, estão com máscara antigás. Então foi a marca desse período. Ora, diante desse impasse militar, a guerra foi se prolongando por mais tempo do que previsto, gerando problemas militares, econômicos e políticos. Primeiro, o número de mortos militares foi muito maior do que eles tinham imaginado. A necessidade de recrutar civis para a guerra também muito maior. E o custo financeiro disparou. Ou seja, a guerra começou a custar muito caro em vidas humanas, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista político, porque estava envolvendo a população civil. Em outras palavras, pessoal, a guerra seria vencida pelo lado que conseguisse aplicar melhor a guerra total. A intervenção do Estado na economia, recrutamento em massa, ou seja, que conseguisse mobilizar mais recursos econômicos e militares e suportar por mais tempo as dificuldades, sobretudo com o apoio da opinião pública. Isso foi central. Se a opinião pública não fosse mobilizada, se ela não fosse convencida do sacrifício, seria inviável o esforço de guerra. Vejam o que está acontecendo hoje no Brasil ou no mundo, né, com o coronavírus. Se a opinião pública não for conquistada pelas autoridades, pelo governo, convencida da necessidade, né, de fazer sacrifício, isolamento social, quarentena e tal, para evitar o contato entre as pessoas, não vai ter como combater o coronavírus. Pode, inclusive, aliás, está causando crise econômica e pode causar problemas políticos, como, aliás, está acontecendo, né, em alguns países. Agora, imaginem isso, um conflito militar, em larga escala, né, com um país sendo invadido pelo outro e o invasor tendo dificuldade, né, de sustentar o controle sobre as áreas conquistadas. Então, a crise, a guerra, os problemas militares foram causando uma crise econômica, uma crise política. Ora, entre as grandes potências, a menos preparada para uma guerra desse tipo, né, que exigia tal grau de sacrifício, era a Rússia, que era a menos industrializada das grandes potências, que tinha um regime muito impopular, sobretudo nas cidades, né, tinha aquele desgaste político, tinha aquela tradição revolucionária. Então a Rússia era o calcanhar de Aquiles dos aliados. E os alemães perceberam isso. Eles sabiam que poderiam vencer a guerra derrotando primeiro os russos. É curioso que no início o plano dos alemães era primeiro derrotar a França para depois se concentrar na guerra contra a Rússia. Mas na medida em que a guerra entrou no impasse e a Rússia foi se desgastando, né, diante daquela guerra total, aí os alemães mudaram de estratégia e passaram a adotar uma estratégia mais defensiva, de conter um contra-ataque francês e britânico lá na frente ocidental, daí as trincheiras alemãs, e investir na derrota da Rússia primeiro, para depois se dedicar à guerra contra a França e contra a Grã-Bretanha. Eu vou parar aqui e já volto no próximo slide, ok?